Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça, que a paz do Senhor nosso Deus seja sobre a vida de cada um de nós. Estamos novamente com o nosso culto online, por força do decreto do governo estadual. Daqui a pouco nós falaremos mais a respeito disso na nossa pastoral. Mas o importante é que nós estamos aqui para celebrar, para adorar o nosso Deus. E nós devemos agradecer a Deus, porque Ele nos dá ainda esta maneira, esta forma de nós cultuarmos a Ele e de amenizarmos um pouco a falta da comunhão presencial. Nós vamos iniciar nosso culto, então, lendo Salmo 113, dos versos de 1 a 4. Salmo 113, você acompanha conosco na sua Bíblia. Salmo 113, de 1 a 4, eu vou ler a palavra do Senhor que diz: Aleluia, louvai, servo do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Que o Senhor abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém, meus irmãos. Vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos pela oportunidade, Senhor, que nós temos de abrir a tua palavra, de ler, pela liberdade que temos de cultuar o Senhor, por esta plataforma que o Senhor tem nos concedido, já que estamos, Senhor Deus, impedidos de estarmos juntos, nós estamos aqui para adorar e te bendizer. Recebe nosso culto, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração, como um aroma suave e aprazível diante de ti. Perdoa nossas faltas, perdoa nossos pecados, nossas transgressões. É o que te pedimos, que te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos, neste momento, louvar o nome do nosso Deus com o hino de número 103 do nosso inário Novo Cântico, Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho fim, me abrigo em tentação.
Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará, se fiel e obediente aqui viver. Está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face eu possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Vamos desta feita, amados irmãos, fazer uma leitura bíblica que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 3, nos versos de 11 a 24, ou seja, até o restante do capítulo. Primeira epístola de João, capítulo 3, versos de 11 ao verso 24. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, enviar seu irmão a padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de línguas, mas de fato e de verdade. E nisso conhecemos que somos na verdade, bem como perante Ele, tranquilizaremos o nosso coração. Porque se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisso conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Que o Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, agradecemos pela tua palavra que acabamos de ler. Palavra esta, Senhor, inspirada pelo teu Espírito, que o Senhor usou o apóstolo João para nos ensinar. Senhor nosso Deus, agradecemos mais uma vez por esta oportunidade e por este momento de culto que estamos prestando a Ti. Que a Tua palavra, Senhor Deus, chegue no lar de cada um dos irmãos e que esta palavra também chegue no lar de muitas pessoas que poderão vir assistir, ouvir a Tua palavra, a pregação através deste canal. Pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar agora o Senhor nosso Deus com um cântico espiritual, Ele exaltado.
Abramos novamente, meus irmãos, a palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículos de 1 a 3, onde nós estaremos embasando a nossa palavra pastoral nesta noite. Romanos, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para o temor, quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Meus irmãos, nós, como cristãos, nós cremos na doutrina da soberania de Deus, ou seja, Deus é soberano sobre tudo e sobre todo, Ele que governa as nações, os estados, as cidades, ou seja, o Senhor está no controle de todas as coisas. Só que o Senhor governa através de meios que Ele se utiliza, através de autoridades que Ele constitui sobre as nações, sobre os povos. A palavra de Deus é muito clara aqui, quando Paulo diz que nós, como cristãos, devemos nos sujeitar às autoridades. E a razão que ele nos dá é exatamente porque não há autoridade que não proceda de Deus. E toda autoridade que existe foram por Deus instituída. Nós vemos isso claramente nas Escrituras. João Batista disse que o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. E Pilatos, certa feita, disse para o Senhor Jesus que tinha autoridade para libertá-lo, para soltá-lo ou para mandar crucificá-lo. O Senhor Jesus Cristo disse para ele: nenhuma autoridade tu terias sobre mim se do céu não te fosse dada. Então, mesmo as más autoridades, mesmo os governantes ruins, receberam esta autoridade de Deus, essa ordenação de Deus. Vão prestar conta, certamente, daquilo que recebeu do governo, do poder que receberam, mas receberam do único Deus, Senhor e soberano sobre tudo e sobre todos. Por que nós estamos dizendo isso, meus irmãos, nesta noite? É porque nós estamos debaixo do decreto estadual do governo do Ceará. E o decreto impôs muitas restrições, não só às igrejas, que não é uma perseguição religiosa, mas ao comércio, à indústria e outras coisas também. E por isso nós ficamos impedidos de estarmos juntos presencialmente, porque tínhamos que nos reunir ao máximo até 5 horas da tarde e também apenas com 30% da capacidade do nosso local de reunião, local de culto. É por isso que nós estamos aqui, fazendo este culto online, em obediência a Deus, que é o nosso Senhor soberano, superior de tudo e de todos, porque diz que nós devemos adorá-lo na beleza da sua santidade, mas também em obediência às autoridades que o Senhor Deus mesmo constituiu. As autoridades humanas devem ser obedecidas, a não ser que elas extrapolem ou que baixem decretos, ordens, leis que contradigam ou que estejam numa autoridade maior do que a autoridade de Deus. Aí nós devemos obedecer a Deus, porque Ele é o Senhor de tudo e de todos. Mas, enquanto isso, nós estamos em cumprimento aos decretos
dos nossos governantes, procurando obedecer e, ao mesmo tempo, cultuar ao Senhor, que é o nosso soberano Senhor de tudo e de todos. Que Deus em Cristo nos abençoe e que Deus nos faça compreender essas verdades e que nunca venhamos nos rebelar contra os governantes, porque eles são autoridades constituídas pelo próprio Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelas autoridades constituídas, não só no nosso município, não só no nosso estado, mas também no nosso Brasil. Sabemos, Senhor Deus, pela tua palavra, que o Senhor governa sobre tudo e todos, mas o Senhor governa através de meios, de instrumentos que o Senhor usa para manter a ordem, a paz e manter, Senhor Deus, a boa administração no meio desse caos. Nós pedimos que tu nos ajude sempre a obedecer às autoridades, mas sabendo que a autoridade maior em nossas vidas é o Senhor, aquele que nos ordenou te cultuar, te bendizer, exaltar e proclamar a tua palavra a tempo e fora de tempo. Pedimos a tua bênção sobre nós, sobre todos aqueles que estão ouvindo a tua palavra e adorando o Senhor juntamente conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos neste momento louvar o nosso Deus com outro cântico espiritual. Seja engrandecido. Meus irmãos, agora vamos fazer a leitura da palavra de Deus, onde nós estaremos fazendo a nossa meditação. Será a base da nossa mensagem nesta noite. Nós vamos fazer a leitura na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 5, nos versículos de 6 até o verso 11. Nós vamos dar continuidade ao estudo desta epístola que estamos fazendo presencialmente todos os domingos no nosso local de culto, nosso local de adoração. Então,
para não perdermos o fio da meada, vamos dar continuidade, mesmo que seja online. Romanos capítulo 5, versos de 6 até 11, diz assim a palavra de Deus. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Deus abençoe a sua palavra e aplique-a nos nossos corações. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, neste momento sublime diante da tua palavra, o que nós rogamos, que nós te pedimos, é a iluminação do teu Espírito para compreendermos o texto da tua Santa Escritura. Texto este inspirado pelo teu Espírito Santo para a nossa edificação, para o nosso conhecimento e para que nós venhamos, Senhor Deus, ser edificados pela mesma. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo passado, na igreja, nós vimos Romanos capítulo 5, nos versos de 1 a 5, com o tema as 4 bênçãos da justificação pela fé, ou as 4 consequências, os 4 frutos, depende aí o que irmãos quiserem usar o termo. Mas o certo é que nós vimos semana passada os 4 resultados da justificação pela fé. Primeiro, a paz com Deus. Verso 1, Paulo diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. É o primeiro fruto da justificação. Segundo, é que nós estamos firmes na graça. No verso 2, ele diz, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Ou seja, a justificação pela fé nos dar firmeza na graça de Deus, por sabermos que nada fizemos para sermos declarados justos, e isso nos dá tranquilidade, segurança e firmeza, diz aqui o apóstolo Paulo. Depois ele diz que o terceiro resultado da justificação pela fé é que nós estamos nos gloriando na esperança da glória de Deus. Nós esperamos que um dia a glória de Deus se manifestará com todo fulgor, com todo vigor, com todo o seu esplendor. Isso acontecerá na volta do seu Filho Jesus Cristo. Então, nós estamos nos gloriando nesta esperança. Nós aguardamos com muita expectativa. E o quarto resultado que o apóstolo Paulo diz é que nós também nos gloriamos nas próprias tribulações. Como ele diz aqui, no verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. E nós vimos aqui semana passada que isto tem fundamento de nós nos gloriarmos nas próprias tribulações, não porque nós somos pessoas que tenham prazer no sofrimento, mas nós vimos 2 razões. Primeiro, porque o sofrimento é o caminho para a glória. Isso aconteceu com Cristo. E também acontecerá conosco. Paulo diz que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino dos céus. Em segundo lugar, porque a tribulação ela produz maturidade, caráter no cristão, como ele diz aqui, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, ou seja, o caráter provado, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações
pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então, Paulo diz que a esperança do crente não confunde, não o envergonha, não deixa ele decepcionado. Por quê? Ele vai dizer, porque Deus nos ama, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Agora a grande pergunta é, como nós sabemos que Deus nos ama? Que provas Deus nos deu do seu amor? Como nós vimos no nosso devocional, o apóstolo João diz assim, filhinhos, não amemos de língua e de palavras, mas de fato e de verdade. Então nós vamos meditar hoje no tema, as provas do amor de Deus por nós. Então Paulo diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações e ele vai provar isto. Primeiramente, Deus nos deu o seu Espírito Santo. Ele diz, o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja que Paulo não está falando do derramamento do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo, mas ele está falando do derramamento do amor de Deus através do Espírito Santo. Então, essa é uma prova de que Deus nos ama, e que Ele nos dá, não algo fora de si mesmo, mas Ele nos dá a si mesmo, porque o Espírito Santo é Deus. Paulo está falando da conversão. Jesus Cristo disse que o Espírito Santo convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, nas Escrituras, é chamado de o selo, o penhor, pelo qual nós temos certeza de que nós vamos chegar no nosso destino final. Paulo diz isso em Efésios capítulo 1, no verso 13. Diz assim, também depois tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. E Paulo diz mais na frente dessa mesma epístola que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então esta é a primeira prova que Paulo apresenta do amor de Deus. Como nós sabemos que Deus nos ama? Todo amor tem que ser provado. Não existe amor de palavras. Não existe amor somente da boca para fora. O verdadeiro amor, o autêntico amor é provado por atos, por atitudes, pela manifestação de ações bem concretas. Então essa é a primeira prova que o apóstolo Paulo nos dá. Segunda, está no versículo 6, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo por nós. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova, presta atenção, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então a segunda prova que Paulo apresenta é exatamente quando Deus enviou o seu Filho. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Talvez o apóstolo Paulo diga assim, quer prova maior do amor de Deus? Deus enviou o seu Filho para morrer, para dar a sua vida. Isto é uma prova cabal do seu grande amor por nós. Nós sabemos que a Bíblia diz que a alma que pecar, essa morrerá. E que o salário do pecado é a morte. Mas Cristo morreu. Ele não tinha pecado. Se ele morreu e não tinha pecado, ele deve ter morrido pelo pecado de alguém. E foram pelos nossos pecados. Ou seja, a morte foi de Cristo, mas o pecado era nossos. Então, Paulo diz isto, que Deus prova o seu próprio amor para conosco. Agora vejamos, meus irmãos, os receptores deste amor. Será que eram pessoas dignas? Olha as palavras que Paulo usa aqui. Quando Cristo morreu por nós, quem nós éramos? Ele vai primeiro dizer que nós éramos fracos.
Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, não eram pessoas fortes, não eram pessoas capacitadas, não eram pessoas habilitadas, eram pessoas fracas. Né? Morreu a seu tempo pelos ímpios, outra palavra que ele usa, que nós éramos ímpios, cometíamos impiedade, vivíamos na impiedade, praticávamos toda sorte de impiedade. Outra palavra que ele usa aqui é que nós éramos maus. Ele diz: dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Ou seja, se ele não morreu por pessoas boas, então ele morreu por pessoas más. Pessoas más. Então, esses são os receptores do amor de Deus. Deus não morreu por pessoas fortes, por pessoas cheias de piedade, que praticavam piedade, ou pessoas boas. Ele morreu exatamente por pessoas fracas, ímpias e pessoas más. Mas ele continua dizendo mais: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, nós éramos pecadores. Hoje nós somos ainda pecadores, mas pecadores que foram perdoados, que foram justificados, como ele mesmo diz, que foram declarados justos, porque nós cremos em Cristo. Então, veja, irmãos, as pessoas pelas quais Cristo demonstrou o seu amor, pelas quais Deus demonstrou o seu amor, pelas quais Deus provou o seu amor, eram pessoas fracas, ímpias, más e pecadoras. Esses são os receptores do amor de Deus. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: pode ser que por alguma pessoa boa, alguém se anime a morrer, por uma causa justa, por umas pessoas boas, alguém até sinta vontade de morrer. Mas não foi o caso de Cristo. Ele morreu por pessoas fracas, ímpias, más e pecadoras. Então, esta é a prova maior do amor de Deus. Se o Senhor Deus tivesse ficado na sua, lá no céu, dizendo que amava muito as suas criaturas e que se compadecia delas ao vê-las caminhando na impiedade, no pecado, na corrupção, mas não tivesse feito nada, não tivesse enviado o seu filho, não tivesse se encarnado, não tivesse morrido, que prova Deus estaria manifestando? Então, a prova maior do seu amor é exatamente o fato de que Cristo morreu por nós, não quando éramos santos, não quando éramos pessoas boas, não quando eram pessoas piedosas, não. Quando éramos fracos, ímpios, mas e pecadores. Então, esta é a prova maior de que Deus nos ama. Então, esta é uma prova, mas objetiva, porque a prova do Espírito Santo é uma prova muito subjetiva, porque o Espírito Santo está dentro de nós, e nós não podemos ver o Espírito, podemos sentir, podemos sentir as consequências dele na nossa vida, mas não podemos comprovar, né, isso materialmente. Mas a morte de Cristo, no tempo e na história, foi comprovada materialmente. Lá naquela cruz, no Gólgota, no Calvário, ele entregou a sua vida por nós. A outra prova do amor de Deus por nós é que nós vamos ser salvos da ira de Deus. Verso 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Talvez alguém diga, mas nós não já somos salvos? É que nós somos salvos, estamos sendo salvos, e um dia seremos completamente salvos.
quando Cristo se manifestar, então nós estaremos para sempre salvos do poder do pecado, da influência do pecado e também da presença do pecado. Mas ele fala aqui que vamos ser salvos da ira, mas a ira de quem? Da ira do Cordeiro. É o que nos diz a palavra de Deus aí em Apocalipse 6,16. A ira do Cordeiro. Cordeiro é um animal manso, dócil. Mas um dia, quando Cristo vier, ele vai manifestar toda a sua ira, toda a sua indignação contra os ímpios que o rejeitaram. Mas o apóstolo Paulo diz aqui, olha, se nós, quando éramos pecadores, quando éramos fracos, quando eram ímpios, Cristo morreu por nós, muito mais agora que nós não somos mais inimigos de Deus, fomos reconciliados, fomos trazidos à paz com Deus. Então nós vamos ser salvos da ira vindoura de Deus. A ira de Deus é reservada às pessoas que o rejeitam. A ira de Deus é reservada aos ímpios. A ira de Deus é reservada aos inimigos. Veja o que diz a palavra de Deus no livro do profeta Naum, versículo 1, verso 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Pela graça de Deus, justificados pela fé, hoje nós não somos mais inimigos de Deus. Fomos reconciliados. Porque a Bíblia diz que Deus reserva indignação para os seus inimigos e para os seus adversários. Então, essa é uma prova também de que Deus nos ama. Deus não vai mais nos condenar, não vê mais a gente como inimigo, não vê mais nós como adversários, mas Deus nos chama de amigos, como disse Jesus Cristo. Não chamava mais os seus discípulos de servo, mas sim de amigos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas os amigos, sim. Então, esta é uma prova muito grande que o apóstolo Paulo também nos dá. Ele diz, porque se nós, verso 10, quando inimigos fomos reconciliados por Deus, com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Veja que o apóstolo Paulo diz aqui o seguinte, uma coisa bem interessante. Ele diz, a morte de Cristo nos reconciliou com Deus. E a vida de Cristo nos salva. Geralmente a gente diz que a morte de Cristo é que nos salva. Mas se Cristo tivesse só morrido e não tivesse ressuscitado, não tivesse novamente sido trazido à vida, ele não poderia conceder vida a nós. Por isso que Paulo diz, nós fomos reconciliados mediante a morte do seu Filho. E nós, estando já reconciliados, vamos ser salvos pela sua vida. Então, essa é a outra prova que Paulo apresenta do amor de Deus. E a última prova está no verso 11, é que nós nos gloriamos em Deus. Verso 11. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. O que Paulo quer dizer é que a prova do amor de Deus por nós é que agora nós não temos mais nada com que nos gloriar. Porque foi Deus que tomou a iniciativa de enviar seu Filho. Foi o seu Filho que deu a sua vida espontaneamente. Foi o seu Filho que nos reconciliou com Deus. Então, nós não temos nada que nos gloriar. Por isso que Paulo diz, e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus. Por isso que Deus recebe toda a glória por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele é quem faz tudo, do começo ao fim. E esta é uma prova de que realmente Deus nos ama, é que nós agora não temos mais nenhum motivo
para nos gloriarmos em nós mesmos. Toda vanglória foi eliminada. Toda vanglória ficou para trás. Uma pessoa que se vangloria de ser crente, de ser salvo, de ser um servo de Deus, ainda não compreendeu, ainda não entendeu nada, absolutamente nada do que é a graça de Deus e a prova do amor de Deus para conosco. Então, meus irmãos, nós terminamos aqui a nossa meditação. Vimos nesta noite as provas do amor de Deus por nós. E que nós possamos, cada dia, nos gloriarmos no nosso Deus. Saber que Ele nos salvou pela morte, nos reconciliou pela morte do seu Filho e nos salvou pela vida do seu Filho. Um dia, quando Ele voltar, quando Cristo voltar, e a sua ira se acender contra os povos, contra os ímpios, contra os adversários, nós estaremos salvos da ira de Deus. Porque agora nós somos reconciliados com Deus. Que Deus em Cristo nos ajude, que o Senhor Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nosso bendito Pai, nós te louvamos e exaltamos, porque quando éramos fracos, quando éramos ímpios, quando éramos maus, quando éramos pecadores, o Senhor enviou o teu Filho para morrer por nós. Oh, que graça inefável, Senhor. Oh, que amor grandioso. Oh, que bondade nós temos diante de ti, Senhor. Oh, Pai amado, nós te louvamos. Nós nos gloriamos em ti, por saber que tu nos amas, Senhor, incondicionalmente. Tu não morreste por pessoas boas, não enviaste o teu Filho para pessoas cheias de piedade, praticantes de boas ações, mas pelo contrário, por ímpios como nós, pecadores que viviam fazendo e cometendo toda sorte de pecado. Senhor, nos ajuda a nos gloriar somente em ti, porque só ao Senhor é devida toda a honra e toda a glória. Pedimos a tua bênção sobre nós, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando através deste canal. Pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Neste momento, nós vamos louvar o nosso Deus com o hino do nosso cenário Novo Cântico 266, Rude Cruz. Nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim a mistério
Seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Meus irmãos, neste momento nós vamos encerrar nosso culto com a bênção apostólica e o amém final. Recebei, pois, a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão, que o poder e que as consolações do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós queremos avisar todos vocês, especialmente aqueles que fazem parte do campo missionário de Horizonte, que quarta-feira nós vamos ter culto presencial. Agora preste atenção, irmãos, não vai ser no nosso horário normal, que seria das 19 até as 20, mas vai ser das 18 às 19, ou seja, das 6 às 7. Porque só pode funcionar nesse período, porque 8 horas já tem o toque de recolher de acordo com o decreto estadual. Então, irmãos, se você puder ir para nós orarmos, para nós adorarmos o Senhor, aguardamos vocês. Agora, eu sei que muitos irmãos não podem, por causa dos seus horários de trabalho, de alguma razão, mas você pode, você está disponível, vai estar conosco, então, na rua Cabo Eduardo 294, bem no centro de Horizonte, onde nós estaremos das 18 até as 19 horas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana abençoada pelo seu amor.